Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou a Gláucia Flores, psicóloga oncológica. Psicóloga oncológica. Você sabia que existem psicólogos especialistas em tratamento, em acompanhamento de pacientes com câncer? Pois é, eu sou uma dessas profissionais, psicólogas que se especializaram nessa área, para acompanhar pessoas que estão acometidas pelo câncer. Eu gosto também de falar isso porque muitas pessoas também não sabem, que também existe essa especialidade dentro da psicologia. E sim, existem, Eu e muitas colegas, nesse Brasil afora, que nos especializamos nessa área. Dito isso, então, hoje, gente, a gente vai conversar sobre câncer. Entender um pouquinho o que é essa doença, como que ela acontece, o que causa, como que a gente pode se prevenir, esses mitos todos que a gente ouve por aí, será que é verdade ou não? O que a gente está ouvindo e está acreditando e pode estar nos prejudicando, inclusive? Sobre tudo isso um pouco que a gente vai conversar hoje, tá bom, gente? Vamos começar então para entender o que é câncer, O que é câncer, essa doença que assusta tanto, Que hoje, inclusive, dia 4 de fevereiro é o Dia Mundial do Câncer, Por isso também eu escolhi gravar esse vídeo hoje, para levar essas informações, Porque é um dia mundial de conscientização, Que se busca tentar levar informações para prevenir cada vez mais a doença. Então, gente, câncer, essa doença que às vezes as pessoas estão, inclusive, tratando ela, E não sabem o que é. Imaginam coisas, Mas eu gosto sempre de explicar, de que as pessoas entendam, para entender o mecanismo que ela age, E como que ela se forma, como que acontece o câncer dentro da gente, O câncer nada mais é, falando de forma bem simplificada, Enfim, é o crescimento desordenado das células, que acabam crescendo e se desenvolvendo, formando um tumor. Como assim, Gláucia? Bom, gente, todo mundo sabe, que a gente é formado de células, Nosso corpo, a gente todinho tem células, Todos os nossos órgãos são células, Composto de célula. Enfim. E essas células, como a gente aprendeu lá na biologia antigamente, as células têm um processo, Elas têm um mecanismo de funcionamento, Elas nascem, cumprem sua função e morrem, Dão lugar a uma nova célula, e, enfim, E esse funcionamento, esse mecanismo todo de reprodução celular acontece o tempo inteiro no nosso corpo, As células nascem, cumprem sua função e morrem. E elas têm um tempo certo para morrer e crescer e nascer uma nova, Tudo tem termos, gente, técnicos, mas aqui eu vou falar de forma bem simplificada. E o câncer, ele acontece quando essa célula tinha que morrer e não morreu no tempo certo. E começou, então, a se descontrolar totalmente, crescer e a dar origem, então, a um tumor, Isso é o câncer. O câncer, ele basicamente acontece dessa forma, As células começam a crescer desordenadamente. O que caracteriza, então, o câncer? Esse crescimento desordenado, E também ele pode vir a atingir outros órgãos, A metástase que a gente chama, e a maioria das pessoas já ouviu falar, É a capacidade que um tumor tem ele nasceu, por exemplo, se desenvolveu na mama e atingiu outros órgãos do corpo, Isso é a metástase. O que não acontece com os tumores benignos, gente? Dificilmente, raramente, um tumor benigno vai virar um câncer, Ele não tem essa característica, de crescimento desordenado e de atingir outros órgãos. Certo até aqui? Então, isso é o câncer, Essa doença, que ainda é, gente, por mais que a medicina já tenha evoluído tanto, Hoje a gente tem muito mais um arsenal de tratamentos que a gente não tinha, há 20 anos atrás, por exemplo, As coisas evoluíram muito, mas mesmo assim, as pessoas ainda associam, na maioria das vezes, quando a gente pergunta para alguém o que é câncer, as pessoas associam a medo, dor, morte, Infelizmente ainda é visto como uma sentença de morte, mas não, o câncer hoje ele pode ser prevenido muitas vezes, em muitos casos,
né, dependendo do momento que ele foi descoberto, se foi no estágio inicial, se foi detectado, né, precocemente. Então, por isso a gente, né, está tendo tantas campanhas, né, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, o Dia Mundial do Câncer, por isso que se tenta levar cada vez mais informações, porque quanto mais cedo o câncer for descoberto, mais chances ele tem de cura, né? Então, por isso que a gente fala tanto na importância de se cuidar, de fazer os check-ups, de ir no médico, né? De tentar descobrir as coisas, se existem, descobrir cedo, né? Para esse estigma diminuir também, né? Porque antigamente não tinha cura, né? As chances de tratamento eram muito mais limitadas, a gente não tinha tudo isso que a gente tem hoje para tratar o câncer, né? Então, se morria muito mais antigamente. Claro que o índice de mortalidade hoje ainda também é alto, né? Mas hoje as chances de tratamento e de, às vezes, de que se não curar, pode viver com a doença de forma crônica, como a gente costuma comparar, né? Às vezes o câncer, ele pode ter cura e pode não ter cura. E quando não tem cura, muitas vezes a gente pode dizer que ele é uma doença crônica, né? Que a pessoa não vai morrer dela. Como uma diabetes, tantas outras doenças, né? Que as pessoas tratam uma vida e podem conviver com ela, né? Ter uma qualidade de vida, graças às medicações que a gente tem hoje, né? Esse avanço todo que existe, né? Então, o câncer, ele é considerado uma doença crônica também, né? E o que causa câncer, gente? Câncer não é causado por uma única coisa, um único fator. Câncer não é uma doença de causa e efeito. Fiz isso, vai ter câncer. Eu fumo, vou ter câncer. Não. O fumo, sim, ele é um dos fatores que podem ajudar a aumentar a chance de câncer. Mas nenhum fator sozinho causa câncer. O câncer, a gente chama ele de multifatorial. O que é isso? Múltiplos fatores precisam se combinar, né, para acontecer a doença. É um combo, né? Nenhum fator isolado, né, tem a capacidade. O câncer, ele é uma doença muito complexa. A gente não pode dizer que tal coisa determinou o aparecimento dele, né? Então, assim, tem que se ter muito cuidado nisso. Sim, né, a obesidade é um fator de risco. O que é fator de risco? Fator de risco é tudo aquilo que aumenta as minhas chances de ter alguma doença, qualquer doença, inclusive o câncer. Obesidade é um fator que pode aumentar minhas chances de ter, né? A obesidade também é considerada hoje uma doença, né? A má alimentação, cada vez mais hoje a gente come, né, alimentos industrializados, processados. A idade também é um outro fator de risco. Quanto mais velho a gente fica, mais chances a gente tem de desenvolver alguma doença. Igual carro, né, gente? A gente é igual carro. Quanto mais velho a gente fica, mais chance vai dando de ter problema. Igual carro. A gente vai, né, enferrujando muitas vezes. Por isso que a gente tem que se cuidar. Fumar também é um fator de risco, né, que pode causar câncer. Beber bebidas alcoólicas, né. Tem também outros fatores de risco, como a hereditariedade. O que é isso? Né, quando a doença vem de geração em geração, de família, né, como a gente costuma falar, né. Então, tem muitos fatores que podem aumentar as minhas chances, né, de ter um câncer, de ter alguma doença. Então, essas são, mas a gente nunca vai dizer que o câncer tem uma causa só. Não, né? Ele é multifatorial e não é causa e efeito. Isso tem que ficar bem claro, porque muitas pessoas às vezes associam, né? Ah, foi isso que causou. E não se sabe, também não se pode afirmar com certeza, né? Se trabalha sempre com hipóteses, sempre. Outra questão, né? Entrando nos mitos agora, né, gente? Vamos ver o que a gente ouve falar por aí, né? E que às vezes não é verdade ou é. Vamos pensar nos mitos. Como eu já falei, câncer é sentença de morte, né? Isso é um mito, né? Ele não é mais considerado uma sentença de morte. Tem chances de cura, tem chances de tratamento e tudo mais, como eu falei, né? Câncer é destino? Não, o câncer, ele pode ser prevenido, né, em muitos casos, e por isso que a gente tenta cada vez mais falar disso, levar informações para que as pessoas conheçam
a doença e saibam como se prevenir, porque não é destino. E mesmo os cânceres que vêm de família, hereditários, também podem ser prevenidos, né? Então, assim, não é destino. Câncer só dá em idosos? Também é outro mito. Não, né? Infelizmente, cada vez mais jovens estão adoecendo, né? E crianças também têm. Atinge todas as idades. Não tem essa, né, de que só idosos têm câncer. Câncer é contagioso. Gente, isso por mais que pareça assim, para a maioria é bizarro pensar dessa forma, né? Mas assim, se a gente for analisar, muitas pessoas ainda têm essa crença, né? De que câncer é contagioso, né? E não, gente, o câncer não é contagioso, ele não é um vírus, né? Como o Covid que a gente está tendo agora, que passa de pessoa para pessoa. Não, né? O câncer, ele não vai passar de pessoa para pessoa. O que leva, muitas vezes, essa crença, né, de que é contagioso, é que a pessoa que está em tratamento para o câncer, ela vai ficar, às vezes, mais debilitada, ela vai ter algumas restrições na alimentação, alguns cuidados, né, que pode parecer que ela tá tendo aqueles cuidados, né, como eu já ouvi de pessoas, mas fulana não pode usar o mesmo talher, ou isso ou aquilo, tem que ter todo o cuidado. Sim, porque ela tá com a imunidade baixa e tem que ter todos os meios de prevenir qualquer infecção. Mas não é porque é contagioso, é por segurança para ela mesma. Então, as pessoas às vezes confundem algumas coisas, né, por isso que é bom deixar bem claro, inclusive porque essa crença, às vezes, de que é contagioso, né, faz com que as pessoas que têm câncer sejam discriminadas e abandonadas muitas vezes, né, porque as pessoas se afastam, né, achando que aquilo pega e não pega, né, a gente precisa deixar isso bem claro. Celular, micro-ondas, já ouviram falar nesse mito, né, isso causa câncer? Não tem nada comprovadamente, cientificamente comprovado que isso cause, que celular, que micro-ondas cause câncer. Existem estudos, nada ainda comprovado totalmente. Outro mito, gente, açúcar causa câncer. Tem gente tentando tirar açúcar de toda a sua alimentação. A gente precisa, nossas células precisam de açúcar, de glicose para viver, né? Para sobreviver. Se a gente tirar todo o açúcar, a gente morre. Não é o açúcar que causa câncer, é a obesidade que pode vir ajudar a ter câncer, né? Não o açúcar. Claro que o excesso, como todo excesso, né, em qualquer área da nossa vida, não é tão saudável assim. Mas a gente não pode dizer que açúcar causa câncer. Ele pode contribuir para a obesidade, que é um dos fatores de risco, certo? Cigarro causa, cigarro só, eu não vou ter câncer de pulmão, cigarro causa, né, só causa câncer de pulmão. Não, cigarro pode dar câncer de mama, pode dar outros tipos de câncer também. Então, quem fuma não está exposto apenas ao risco do câncer de pulmão. O cigarro está ligado a vários tipos de câncer. Outra coisa muito importante de ser falada, inclusive eu já recebi, né, pacientes com essa crença, né, de que eu tive muita mágoa, eu estava deprimido, depressão causa câncer, né? Isso é um outro mito, né, gente? Depressão, os estados emocionais, nossas emoções podem contribuir, né, como tudo, né? Mas a gente também não pode dizer que porque a pessoa está deprimida, ela vai ter câncer. Não, como lembrem que eu falei, não é causa e efeito, né? O estado emocional, ele pode ajudar, né, contribuir, claro, ele vai também, de certa forma, abalar o sistema imunológico, né? Mas a gente também não pode afirmar, né, que depressão causa câncer. As emoções, a depressão, os sentimentos, as mágoas, tudo isso pode potencializar, digamos assim, né, o risco, a chance. Mas sozinhos também a gente não pode dizer que só ele causa câncer. Certo, gente? Esses são alguns dos mitos, né? Quem tiver mais dúvidas pode me escrever, mandar mensagem, né? Que a gente tá aqui à disposição. E de que forma a gente pode prevenir câncer, gente? Como que a gente previne essa doença? Na maioria das vezes parece todo mundo já tá meio careca de saber, né? Mas é sempre bom lembrar, né?
Alimentação saudável, tentar ter uma alimentação mais saudável possível, evitar, né, uma alimentação sempre à base de processados, né, de industrializados, enfim. É claro que a gente pode comer essas coisas, mas assim, tem que ter um equilíbrio, né? Enfim, a gente tem que tentar manter uma vida, né, mais saudável na nossa alimentação. Atividade física, né, gente? Atividade física é comprovado cientificamente que ajuda a prevenir muitas doenças, né? Inclusive, durante o tratamento de câncer, ela também ajuda, né? Claro, com a orientação médica, se em cada caso vai ser possível. Mas, assim, a atividade física, descubra uma atividade que você goste, que sinta prazer em fazer. Uma caminhada, academia, hidroginástica, luta, dança, enfim. Se mexer de alguma forma é muito necessário, né? O nosso corpo precisa de movimento, né? Inclusive, quando a gente faz atividade física, a gente libera muitos hormônios do bem-estar. A atividade física é praticamente um antidepressivo natural. Ajuda muito, inclusive, fazer atividade física para prevenir depressão, né? Inclusive para sair dela também, né? Então, a gente precisa inserir atividade física na nossa vida. Tentar, né? Não fumar, não beber, ou fazer isso de forma, né, pelo menos mínima, né? Que são hábitos bem nocivos, né? Bem ruins para a saúde. Fazer uma meditação, cuidar da saúde mental também, né? Da nossa vida emocional, pensar no que você está fazendo da sua vida, que sentido sua vida tem, e buscar formas de melhorar os relacionamentos com as pessoas. Tudo isso é saúde mental. As nossas relações, eu tô feliz, eu não tô, né? Então, assim, a gente precisa pensar, né? Em todos esses fatores ajudam também a prevenir, né? Manter uma boa qualidade de vida ajuda a prevenir câncer. Diminuir o estresse que a gente tem hoje em dia, né? No nosso trabalho, na vida, em tudo que a gente tá vivenciando aí, né? Que causa tanta ansiedade. Então, né? Minimizar os riscos, né? O estresse também pode ser um fator de risco. Então, assim, cuidar, né? Prevenir, diversas formas é possível. Tá bom, gente? Era mais ou menos isso que eu queria passar pra vocês nesse vídeo, que ficou bem longo, mas enfim. É porque é muita informação que eu tentei condensar, né? Mas enfim, a gente acaba falando. Mas é isso, qualquer dúvida eu tô à disposição, tá? Contem comigo pro que precisarem, estou aí, é só mandar mensagem, dúvidas, dicas de novos vídeos, tá bom, gente? Obrigada pela atenção, espero que tenha ajudado, né, a esclarecer alguma coisa. E até o próximo vídeo. Um abraço!